motivo de trabalho, não estão aqui esta noite. Amém, queridos? Amém. Com a Bíblia aberta, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 5. Eu vou pedir a gentileza para você, e você já sabe, que na hora da mensagem a gente não fica andando. Na hora do culto, muito menos. Quanto mais ainda na hora da mensagem. Deixa só o Espírito Santo se mover e falar. Amém, igreja? Amém. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Eu vou ler na versão da Bíblia King James, mas a sua tradução também está correta. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos. Do muito falar nasce conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Amém? Se assente, por favor. Você sabe que a tecnologia está avançada, não é? Na pandemia, nós presenciamos, por exemplo, drones levando comida para alguns apartamentos. Então, as empresas levavam até o prédio e as pessoas não desciam a portaria e os drones subiam até os andares e levavam, suspendendo comida lá. Mas isso é pouco. Os carros hoje, existem carros automáticos, não é? Não apenas o câmbio, mas também o piloto automático, em que você coloca lá a aceleração, estabelece um perfil e dentro daquilo o veículo vai. E agora nós já estamos vendo os veículos que estão em testes sem motoristas. Já estão em testes. Uber, táxis, veículos que vão se mover sem a presença de um agente humano ali para conduzir. É a ciência. Cada dia mais ela está avançando. Cada dia mais ela se completa. Nós estamos agora assistindo à transformação das linhas de telefonia móvel para o tão famoso 5G. Segundo alguém disse essa semana numa notícia vinculada à rede social, os aplicativos não estão acompanhando a velocidade, de tamanha é a velocidade do 5G. Pois é, daí para frente coisas ainda vão acontecer, coisas
vão nos surpreender, não é? Hoje você não precisa de cabeamento para fazer instalação de algumas câmeras. Você não precisa hoje de alguns atos humanos para alguns serviços, porque a tecnologia hoje tem tomado esta função. Mas tem uma área que a tecnologia nunca, mas nunca vai conseguir adentrar. Nunca. Apesar das redes sociais, apesar dos cultos que estavam sendo transmitidos online, aqueles que ainda estão fazendo, a ferramenta chamada rede social, por exemplo, na mão ou nas mãos de gente prudente, ela é uma bênção. Mas nas mãos de gente imprudente, ela é uma arma, como um carro também, como salário, como bons empregos na vida de gente imprudente. E tem uma coisa que nunca vai substituir, através da tecnologia, essa declaração de Salomão aqui. É o culto, é a adoração. Nunca, nunca. Eu posso cultuar em casa por uma questão pandêmica, então nós entendemos que fomos obrigados a ficar em casa. Mas na nossa casa, para os que são convertidos ao Senhor Jesus, nós não nos comportávamos como um qualquer. Afinal de contas, é como se estivesse aqui no culto. Então, o que fazíamos? Dava o horário do culto, trocávamos de roupa, sentávamos, desligávamos algumas coisas para o entretenimento. Se tínhamos que ir ao banheiro tomar água, fazíamos tudo antes. Afinal de contas, a gente não faz isso na igreja, por que faz em casa? Porque era culto. E até foi, por mim, dito várias vezes. Não é live, é culto, não é? E você sabendo o pastor que ele não gosta que fique andando na hora do culto, então, você imagina. Falou, não, eu não estou, o pastor não está aqui, mas o Espírito Santo está na vida da gente. Culto para Deus tem que ter ordem e decência. Amém ou não amém? Culto que não tem ordem e decência não é para Deus. Porque Deus não é bagunceiro, desorganizado, sujo. Não é. O culto para Deus precisa ser limpo, organizado, decente. Pode ser que a gente entre mais um tempo de pandemia e a gente precisa fazer transmissão? Sim. Sim. O que isso vai mudar para mim? Nada, mais trabalho, mas eu vou pregar, vou cantar, sendo pastor desta casa ou não sendo, os horários de culto, se assim for, eu estarei, e você deverá estar também, com reverência, com temor. No momento de louvar, a gente tem o hábito nessa casa de ficar em pé, não é? Nós não ficamos andando, sentamos para ouvir a palavra e etc. Porque é culto para Deus, é um Deus vivo. Nossos filhos, desde pequeno, devem ser orientados, educados, disciplinados a respeitar a casa de Deus. Eles devem ser ensinados para que o culto para Deus não seja um culto capenga, um culto sujo, um culto quebrado. Agora, pai e mãe que não ensina a filha a fazer isso, dá essas coisas loucas que a gente vê por aí. Respeitando os bebezinhos, que também desde pequenininho vão sendo orientados. Porque é a casa do Senhor. Salomão, ele escreve esse texto do capítulo 5. Sobre dinheiro, ele era um homem abastado. Então, isso não era problema para Salomão. Mas quando ele escreve esse texto, ele está tocando num assunto muito mais do que sério, a gente pensa. Ele havia passado pelo tribunal, na caminhada, ele havia passado pelo trabalho, ele havia passado pela estrada, e ele havia passado pelo palácio. Até ele chegar ao templo, ele se desloca, e ele observa as pessoas na vida, praticando a vida. Ele é rei, e ele andando, indo para o templo que ele construiu, ele observa, chegando no templo, a postura dos judeus
fazendo oferecimento dos votos. Ele conhece as pessoas. Não se esqueça que Salomão julga, governa, tem sabedoria. O tempo em que ele estava bem forte, em pé espiritualmente, todos conhecem a passagem quando duas mulheres brigam por causa de um filho, uma se deita sobre a criança à noite, morre, mente que outro bebê era dela, enfim. Não tinha o que fazer, Salomão fala, pega a espada, já que vocês estão brigando, e as duas são mãe da criança. Aqui, a criança que morreu, ninguém queria assumir que era dela, mas a mãe verdadeira sabia que de fato qual era o filho. Com muita sabedoria ele pega uma espada e fala assim, traga uma espada, eu vou cortar a criança no meio e dou metade para cada um. A gente fala, puxa, mas que violência, esse é o homem mais sábio. A verdadeira mãe na hora disse assim, não, então deixa o filho com ela. Se é para fazer isso, não. Ele disse assim, então pega a criança e dê a ela, porque a que se calou não é mãe. Ou seja, já que ela perdeu dela, tanto faz aquele. Essa sabedoria, então sabedoria o Salomão tinha. E na sua observação, e eu penso que isso não foi um dia, na sua observação de translado, indo adorar a Deus lá no templo, ele passa e vê o procedimento das pessoas pelo tribunal, ele vê o procedimento das pessoas no mercado, ele vê o procedimento das pessoas também nas estradas e como elas se comportam no palácio. E nesse dia, quando ele escreve esse texto usado pelo Espírito Santo, ele também observa que no templo as pessoas vão lá para adorar. Elas vão e saem para louvar a Deus. E ele observa as pessoas fazendo os seus oferecimentos de votos. E ele também observa que muitos deles não são sinceros na sua adoração. Agora pense, ele que vê e percebe a vida diária de uma nação, as pessoas que comungam com ele, os seus oficiais, os comerciantes, a gana das pessoas pelo dinheiro, o ímpeto das pessoas para lutar pela vida, ele observa que essas pessoas vão ao templo fazer sacrifícios, mas não vão com o espírito de adoração. Elas não se comportam da mesma maneira que se comportam na vida pessoal, na devoção. Ele observa que na vida pessoal as pessoas têm gás, as pessoas têm gana, as pessoas se empenham, mas quando vai para o culto, quando vai para o templo, as pessoas vão e ele observa que muitos deles não são sinceros na adoração, porque alguns deles, ele é rei, não se esqueça que ele conhece as pessoas. Ele observa que algumas pessoas estão praticando atos de adoração, e especificamente ele cita aqui um dos atos, que é o ofertar, por exemplo. E ele percebe que essa adoração está desprovida de verdade, está desprovida de realidade. E ele vê que muitas dessas pessoas entram no templo, praticam a religião, o ato, e ele observa que muitas dessas pessoas, quando saem dos templos ou do templo, o estado de vida deles é pior do que quando eles entraram, porque eles perderam a noção de quem abençoa. Eles perderam a noção de quem é Deus. Então eles vão para o templo, oferecem os seus sacrifícios, e o texto deixa claro que ele conhece algumas dessas pessoas que estão oferecendo adoração a Deus, não da maneira correta. Estão oferecendo de uma maneira religiosa. Por exemplo, hoje é Santa Ceia, a última do ano. Então, via de regra, para nós, ora, perder a ceia é impossível.
a menos que tenhamos, então, uma razão muito específica para isso. Mas você já parou para pensar se no relato de Salomão, de repente o Espírito Santo também não pode estar falando comigo, que venho para o culto de ceia, cumprindo a religião, mas eu não venho para adorar. Mas eu já cantei, eu já aplaudi, eu já orei. Queridos, a coisa está tão complicada que ceia já não incomoda quem perde. Já não incomoda quem perde. Se faltar uma ceia, 2, 3, 5, nós temos aqui. Aqui. Mas a gente vai ao templo. O que nos muda de alguém que dobra os joelhos e vai a um determinado local religioso pagar uma promessa? Isso não mexe com a gente? Limpar uma igreja, limpar um templo, pintar uma igreja, pode ser que isso nos traga um sentimento, uma sensação de estou em paz com Deus, fiz as minhas coisas com Deus, alinhei a minha vida com Deus. Mas eu posso ter vindo aqui porque essa semana eu briguei. Eu posso ter vindo aqui porque essa semana eu falei um palavrão, eu briguei com Fernanda, briguei no trânsito, alguma coisa nesse sentido. E de repente eu me senti no meu ego, na minha alma, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Eu fui na igreja, eu fui lá e limpei. Nem na minha casa eu enfio as mãos com um pano no vaso sanitário para limpar, mas na igreja eu limpei. Mas eu vim para fazer uma compensação. Eu vim para que Fernanda me visse arrependido do que fiz, do que falei. Eu fui buscar alguns irmãos em casa com meu carro, lavei os banheiros, lavei as janelas, e eu estou com a alma limpa. Depende, irmão, do que você está entendendo por limpeza, porque adoração não tem nada a ver com esse ato religioso. Um ato filantrópico, um ato de humanidade. Salomão, ele observa que alguns daqueles homens, comerciantes, pessoas do reino, e não apenas do palácio, elas têm um comportamento na vida social e outro comportamento na vida religiosa. Então se apronta o mês inteiro, se pratica pecado semana inteira, mas na hora do culto, mesmo brigados, mesmo errados, tomamos o nosso banho e vamos para a igreja. Olha, você deve vir mesmo, porque aqui, quem sabe, o Espírito Santo vai encontrar liberdade no coração, vai aquebrantar, e vai ouvir a palavra e vai mudar. A gente não vem na igreja para se sentir melhor. A gente vem à igreja para cultuar a um Deus o qual nós somos devedores. Pelo máximo que eu vier a fazer, eu sempre serei devedor da salvação. Salomão observa que muitas dessas pessoas não são sinceras na adoração. Por quê? Porque elas estão aos olhos das pessoas ali praticando uma coisa, mas ele vê os atos ofertórios, que não é o espírito da mensagem essa noite. Ele vê os atos ofertórios e vê uma hipocrisia no que as pessoas estão fazendo. Primeiro, Deus não obriga ninguém, nós estamos falando aqui principalmente ao tempo de Salomão, a fazer votos. Mas quando a gente faz um voto para com Deus,
é uma forma de adoração a Deus. Não se pode fazer voto que não se pode cumprir, que aí é voto de tolo. E ele observa que muitas dessas pessoas não são sinceras na sua adoração, porque elas prometem coisas que não são capazes de cumprir. E ele observa no templo pessoas que estão fazendo coisas que não são verdadeiras, porque lá ele conhece elas lá de fora. Mas entrou na vida das pessoas um espírito de religiosidade, a ponto de estas pessoas entrarem de um jeito dentro do templo, mas quando elas saíam pior do que elas entraram. E sabe, irmãos, receber a palavra de Deus na nossa vida, ouvir o Espírito Santo falar na nossa vida, ver o fogo do Espírito Santo se manifestando na nossa vida, e eu sair do culto sem que eu tenha sentido a presença de Deus, lembrando que o culto hoje não foi bom, mas quem disse que o culto é para mim? Quem disse que o culto é para ela? Quem disse que o culto é para você? O culto é para Deus. Pode ser que tenha 99 pessoas se comportando com indecência durante o culto. Uma das coisas que me aborrece é o uso de celular durante o culto, principalmente na hora da mensagem. Tá nada, a mensagem não está falando nada. Pode ser que 99 pessoas estejam assim, ó. Mas se tiver uma pessoa aqui dentro, que estava assim, ó, bendito seja o Cordeiro, Senhor, adorando. Pode ser o mais intelectual, como pode ser a pessoa que não é intelectual. Pode ser aquela irmã com todo carinho e respeito, que alguns chamam de irmãzinha, irmãozinho. Pode ser um moço, pode ser um menino que está lá, todo mundo está falando, ele está lá assim: Jesus, abençoa papai, abençoa mamãe, Jesus, eu te amo. Na simplicidade o menino está assim: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Essa semana o Vitor foi pego de surpresa e eu falei aqui: vamos fazer um programa comigo, você vai pregar. Ele: não, pastor, você vai pregar, você é pregador, não sei o que e tal. Enfim, está lá, depois você assiste. Falei: agora ora por nós, ora por mim. O Vitor então começa a orar, e ele ora, e ele fala assim: ó, Senhor, abençoa o pastor, abençoa a pastora, abençoa todas as pessoas, e vai orando. Irmãos, como que não sente a presença de Deus com uma sinceridade dessa no coração? Por isso que Jesus fala que é das crianças que sai o perfeito louvor. Salomão observa que essas pessoas estão saindo do templo. Que templo é esse? O templo de Salomão. Elas estão saindo pior do que quando elas entraram. Irmãos, receber o maná do céu, receber a instrução do céu, e não deixar a mensagem passar por aqui, não haver arrependimento, não haver quebrantamento, não haver vontade de mudar, não largar as coisas erradas, sai pior. A Bíblia diz que isso aí são brasas que se colocam sobre a cabeça, porque a partir de agora há discernimento do que eu estou fazendo. Salomão observa que essas pessoas estão cometendo um grande pecado. E qual é o pecado dessas pessoas? Elas estão roubando a Deus, de Deus. Escute isso. Estão roubando de Deus a honra e a reverência. Você entendeu por que às vezes o pastor é chato? O culto não pode ser um anda para lá, um anda para cá, um fala aqui, um sobe, vai tomar água, desce, um vem aqui, pega, toca, qualquer um sobe sobre o altar, vai mexendo as coisas. Não é assim não, irmão. Os que estão aqui a gente já aperta e está dando um jeitado aí, porque imagine se cada um subir aqui, mexer, fazer como qualquer coisa. Tem que ter vida no altar. Tem que ter vida no altar. Se chegar a esposa do irmão que falar: pastor, meu marido e eu não estamos legal, irmãos, não vai poder tocar hoje não. Se for o contrário, se for a mãe, for um pai, falou: saiu de casa, chutou a porta, quebrou o vidro, senta lá. Você não vai trazer oferta.
de adoração falsa aqui não. Senta lá, rapaz. O que é isso? Vai consertar com Deus. Nós não vamos dar um cabrito coxo para Jesus, não. Salomão observa que o pecado dessas pessoas, quando elas vão praticar um ato religioso, e fazia votos. Que votos eram esses? Votos diversos, do tipo: eu darei isso ao Senhor, se a minha colheita for tanto, eu farei isso, o mês que vem eu farei isso, se me deres um filho, eu farei isso, e no próximo mês eu farei isso. Mas veja, não há uma obrigação aqui de fazer o voto. Só que ele sabe que essas pessoas são mentirosas, porque o que elas vivem aqui fora é muito maior do que elas estão oferecendo. Sabe qual é o problema, irmãos, de quando a gente não respeita o culto, o templo? E sabe por que eu tenho a minha formação raiz? E eu ainda sou relutante com alguns hábitos, e eu não prego uso e costume. Porque só falta vir pelado para a igreja agora, ué. Se deixar, vem de shortinho curto, camiseta, e deita e rola. Perdeu-se o temor e a reverência. Estes homens estão entrando no templo, fazendo adoração a Deus, e eles estão cometendo um pecado. Salomão diz: eles estão roubando a honra e a reverência que é de Deus. Ei, quando alguém na nossa casa fica doente, quando nós precisamos de algum milagre, alguma coisa, para quem é que a gente pede? Para Deus. Você percebe que o templo, embora hoje a Arca da Aliança não esteja aqui como nos tempos de Salomão, mas o Deus da Aliança foi consagrado este lugar para o Deus da Arca. E que este Deus merece ser respeitado. Por que a gente adotou um princípio que eu ainda não consegui ver a igreja recebendo? Que 30 minutos antes do culto não é para passar som, guitarra, bateria, microfone, mídia. É para ficar sentado aí. E eu estou percebendo que, se for o caso, eu vou reduzir para 15 minutos para dizer o que preciso fazer para você entender. Que tem pessoas que entram na igreja com muitos problemas. E tem gente que vem aqui para orar mesmo. E não é assim: aperta o botão, agora vai começar o culto. Aperta o botão, vai começar o culto. O culto começa antes. O culto começa antes. Aqueles minutos anteriores a gente está ali: Jesus, Espírito Santo, me perdoa, usa quem vai pregar hoje. A gente vai buscando. Mas quando a gente começa a entrar no culto, e a gente já não tem mais reverência e não tem temor, nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos qual o lugar do homem e qual o lugar de Deus. Salomão observa que as pessoas estão roubando a honra e a reverência. Hoje tem que ser assim, segundo os homens. Isso não tem nada a ver. Tem que ser assim. Ei, irmãos, quem que morreu? A geração de hoje não quer saber de sacrifício, tem que ser o que eles querem. É uma geração que não conhece Deus e não quer conhecer. Não quer conhecer. Tem que ser do jeito que eles pensam. A Bíblia diz que para tirar de uma nação o nome de Deus, basta não pregá-lo para uma geração. Lá no livro de Juízes está escrito assim: e veio uma geração que não conheceu ao Senhor. Então a geração de hoje é uma geração que faz o que quer, como quer, e Deus, eu estou aqui, ponto positivo para mim, ponto. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário não foi sem temor, não foi sem reverência. A irmã que chega aqui, que andou a pé, de ônibus, de carona, o irmão, você e eu, quando nós chegamos aqui, nós precisamos lembrar que Deus habita neste lugar, o seu Espírito também.
Ah, mas ele habita no céu. Mas esse templo, ou os templos, são consagrados ao Senhor, são dedicados ao Senhor. Eu não posso me comportar quando eu vou. Sabe aquela história assim, ó? Eu sei que eu vou pregar, dar uma saudação, cantar tal dia. Eu não ensaio, eu não me preparo, eu não faço nada. Aí eu subo para o púlpito e diz: irmãos, se sair de qualquer jeito, os irmãos me perdoam, porque é para Jesus. Então não cante, não pregue, não mexa com nada, porque o Jesus da Bíblia merece o meu melhor. O Jesus da Bíblia, quando eu morrer, estando em Cristo, eu habitarei na eternidade com o meu Jesus. Lá eu não terei problemas. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Eu tinha uma cédula de condenação. Ele pegou a minha cédula de condenação e disse assim: ó, ele não deve mais nada para você, ele agora é meu. Sabe, querido, aqueles homens estavam roubando a honra e a reverência. Eu sempre uso esses exemplos assim. Já fui músico, então posso falar. A gente às vezes tem uma ideia de que nós tocamos no culto e é isso que é o nosso ministério. Aliás, muita gente gosta de falar dessa coisa de ministério. Irmão, para ser chamado de levita, vamos viver um tempo de levita primeiro. Você quer ser chamado de levita, vamos viver, até se vestir como levita lá. Está muito distante algumas coisas. Para começar, os levitas, quando chegavam no santuário, gastavam tempo de oração. Tinham jejuns constantes. Vamos parar por aí para a gente ver o quanto nós estamos distantes de algumas coisas. Aquelas pessoas estavam roubando a honra e a reverência. A adoração deles era superficial, não era sincera, não era hipócrita. Lembrando que Salomão está andando pelo reino, ó. Está andando. Bom dia, rei. Bom dia. Vai. Ele conhece as pessoas. E ele vê as pessoas aqui, ó, rindo, feliz. É mais ou menos como aquelas pessoas que na casa da gente não falam nada, mas na rua ele fala com todo mundo. Sabe como é que é? Só em casa que ele não tem boca para falar nada. Até na igreja, mas na rua, piada, tal. Mas não tem. Ele é simpático com todo mundo na rua. Os amigos, então, ele é um santo. Mas chega em casa, vai conviver para ver o que é. E essas pessoas iam para o templo para praticar adoração por um Deus vivo, por um Deus eterno, por um Deus que salva. E ele olha e vê que aquela adoração é uma adoração hipócrita. Sabe o que é hipocrisia? É aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. É aquele que dissimula a sua verdadeira personalidade e quase sempre por motivos interesseiros, ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza. São qualidades ou sentimentos que não possui, fingido, falso, simulado, que finge ser o que não é, seja através de religião, virtudes, características, ideias, sentimento e etc. Olha para o texto, dá uma olhada no seu texto, como que Salomão começa assim? Como é que está aí no versículo 1 da sua Bíblia? Como é que está no versículo 1? Me ajuda aí. Guarda, vamos juntos? Guarda o teu pé. Mais forte. 1, 2, 3. Guarda. De novo. Guarda. Você entendeu por que Salomão estava dizendo isso? Você está entrando, não é na casa do João, do Pedro, do Antônio, no bar, na padaria. Você está entrando na casa de Deus. Na linguagem de hoje, a expressão de Salomão, guarda o teu pé, significa o seguinte: cuidado quando entrares na casa do Senhor. Teve um casal chamado Ananias e Safira, que não
não tomaram cautela e entraram na casa de Deus com mentira. Mentira. Foram mentir para o homem de Deus chamado apóstolo Pedro um voto que ninguém mandou eles fazer. Foram mentir para o Espírito Santo. E Salomão já tinha dito: guarda o teu pé quando você entrar. É melhor você entrar como pecador e sair salvo, do que entrar como salvo e sair pecador. Não entendeu? É melhor eu assumir a minha vida errônea de pecado e já me consertar, como não tem ninguém perfeito aqui. Mas é melhor eu assumir essa condição e não me acostumar, me habituar com o pecado. Entrar como pecador, mas sair daqui salvo pelo sangue de Jesus. Adoração a Deus é o ministério mais sublime da igreja. Irmãos, às vezes a gente vem num culto de oração aqui de manhã. Há um tempo atrás, nós estávamos num grupo pequeno, como sempre nas terças-feiras de oração. Estávamos orando aqui, mas irmãos, entrou um cheiro de mirra aqui dentro do templo. Eu olhei para ver se tinha algum vidro estourado, não tinha. Mas aqui dentro ficou tão perfumado de uma hora para outra. Quem é? Ore cantalabachurialá. Quem é que visitou aquelas 6 pessoas aqui de manhã? Só tinha 6 pessoas, mas ele estava aqui. A 7ª pessoa estava aqui. Adoração a Deus não é porque o pastor é chato na hora do louvor. Isso nem está no esboço. Não é porque chegar tudo certinho, arrumar. Essa adoração deve vir de um coração. Irmãos, a gente quer ver uma coisa, vai para um casamento. Vamos lá. Fernanda, qual a primeira coisa que uma mulher faz quando ela é convidada para ser madrinha num casamento? O que a mulher pensa? Vestido. Priscila, segunda coisa que uma mulher faz quando é convidada para ir para um casamento: cabelo. Segundo é cabelo. Alisson Diego, qual é a primeira coisa que um homem faz quando é convidado para ser um padrinho de casamento? Boa, rapaz. Essa você saiu bem. Presente para oferecer. Vai ser padrinho de casamento. Aliás, tem uma turma que não é crente não, né? Eles convidam as pessoas para ser padrinho porque ele pode dar. Você tem que convidar pessoas que vão colaborar na sua vida espiritual, que vão orar por você, abençoar a tua vida. Porque dinheiro não traz felicidade não, pode ajudar uma coisinha ou outra. Mas se Jesus Cristo não tiver, se você não estiver debaixo da oração, não funciona. Mas aqui, ó, vestido, cabelo, presente. Você vê que já mudou. Entre homem e mulher a gente não está preocupado, né? A gente não está preocupado. Não, casamento. Kleber, você vai com essa roupa? Tá bom, mas pelo amor, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, e tal. E a gente fica lá naquele mistério, orando em língua. Senhor, 2h30 nesse cabelo, sangue e fogo na terra. E a gente já colocou roupa, tirou gravata, trocou de gravata, foi no banheiro, voltou, comeu pão, voltou. Elas estão lá, porque elas vão para o casamento. Não é? Lucas, quando vai pescar, primeira coisa que faz é pescar, arrumar os equipamentos. Você percebe que este mesmo espírito não é assim quando a gente vem para o culto na vida de alguns? Vem como der. Qualquer oferta. Se der, eu vou ao culto. Se não der, não tem problema. Mas hoje eu tenho saúde. Hoje eu posso andar. Hoje eu não preciso que ninguém traga a ceia para mim, porque eu estou andando. Pode ser que amanhã eu queira fazer tudo isso e não tenha saúde para isso, porque eu joguei fora o tempo que eu tinha. A adoração a Deus
é o ministério mais sublime da igreja. Irmãos, se nós não tivermos mais instrumentistas aqui, se nós não tivermos mais os irmãos que nos ajudam a cantar aqui, e nós tivermos que cantar batendo só palma, um pandeiro, o culto continua sendo para Deus. O espírito do culto, para quem eu vou oferecer? Salomão está olhando para um público e dizendo assim: eles estão fazendo adoração lá que não é correta. Essa adoração deve vir de um coração que quer. Ele traz 3 advertências nesses versículos. Primeiro, quanto ao sacrifício. Ninguém que vai prestar culto, abrigando no coração pecados não confessados, tem ciência do que está fazendo. Ou seja, eu vou prestar culto para Deus, mas eu estou com o meu coração cheio de pecado. Sabe o que o texto diz lá no versículo 7 e 6? Que eu estou atraindo para mim repreensão e julgamento da parte de Deus. Sabe por quê? Porque eu perdi o senso do temor e da reverência. Então não é à toa que a gente encontra uns cabras aí, pregadores, que tem amante. E os camaradas entram para os púlpitos, desce dos púlpitos, uma rapaziada que toca, que mexe, que faz, mas que bebe, que fuma. Aconteceu pepino aí, com um grande grupo aí. Aonde é que eles estavam? Numa festa santa? Não, mundana. Não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Se vestir desse jeito não tem nada a ver. Não tem nada a ver para o diabo ser de santos, porque o nosso Deus é santo. Quanto ao sacrifício, quando eu estou consciente, presta atenção, é a última palavra de 2021, de ceia. Eu venho prestar um culto para Deus, mas eu estou carregando o pecado dentro do coração. Não começa a classificar pecado, porque pecado não tem classificação, é pecado. Está desrespeitando a esposa, destratando a esposa, é pecado. Está desonrando o marido, desonrando o pai, é pecado. Está bebendo, é pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Mas olha o que Salomão observa: que as pessoas estão indo para o culto com pecado. E pior, durante o culto estão pecando mais ainda. Eles estão atraindo para si julgamento e repreensão. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1. Gostaria que todos, ou pelo menos o monitor, entrasse. Isaías capítulo 1, de 10 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viestes a pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, os sábados, é a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu olhava esse texto e eu percebi o seguinte, talvez vocês concordem comigo. Os sacrifícios não substituem a obediência. Encher o altar de carneiro
sem obediência a Deus. Tomar ceia hoje. Vim no culto de ceia hoje, porque é ceia. Esquece o resto do mês. Esquece a vida. Sem uma fé obediente, está no texto, pastor Luiz. Sem, Fernanda, uma fé obediente, Agostinho, as ofertas tornam-se sacrifícios de tolo. Mas eu fiz um macarrão, dei para 500 pobres comer. Como é que você está em obediência aos princípios e mandamentos do Senhor? Pastor, eu peguei o meu carro, vendi e dei o dinheiro para fazer isto. Como anda a sua obediência com o Senhor? Você ou eu? Vamos colocar eu. Enchi o altar de carneiro, de holocausto. Mas a minha obediência com Deus é parcial. Entende? Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Eu continuo usando droga. Escondido, mas continuo. Eu continuo mexendo com a mulherada. Eu continuo sendo desrespeitoso com a minha mulher, com minha mãe, com meu pai. Mas eu fiz 12 horas de oração e jejum na igreja. Você entendeu o que é o verdadeiro? O que tem que fazer? Só um tolo pode pensar que é capaz de enganar a Deus. Eu já fui tolo. Olha para mim, olha para mim. Eu já fui tolo. Filho de pastor, tocando bateria na igreja, líder de jovens. Eu já fui tolo. Achava que fazendo aquilo eu estava ganhando algum tipo de compensação com Deus. Aonde é que Deus pode ser enganado? Um dia eu cheguei na sala de casa e disse assim, o Espírito Santo falou, vamos ter uma conversa, você e eu. Estava no momento profissional mais ótimo da minha vida. O Espírito Santo me pegou numa tarde de sábado e disse assim, você mudou. Dói, hein? Dói. O Espírito Santo falou para mim, você está com fama, você está ganhando dinheiro, mas a minha presença no culto você não sente mais. Estou falando a minha experiência, não para vocês que são santos. Ei, irmão, tem hora que o Espírito Santo pega a gente, leva a gente para o esquisito. Ele diz, senta aí. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. Para mim, você chegou num ponto, Kleber, que você está comprando CDs do mundo e não sabe nem para quem é oferecido. Falou para mim. Eu disse, como assim? Parecia um louco. Eu estava sozinho. Falei, olha na estante de CD sua. Para quem aí quer justificar essas coisinhas da vida, tá bom? Eu peguei um CD, o primeiro que eu peguei era de uma minissérie que passava num canal totalmente endemoniado, mas tinha lá umas músicas. Aí o Espírito Santo falou para mim, abre o encarte do CD. Eu abri. Um dos autores era fulano de tal, e estava assim, fulano de tal, devoto de Exu, devoto não sei do que. Irmãos, eu fiquei, desse tamanho do Espírito Santo. Mas não me bateu não. Ele só falou assim, cadê o Kleber que pediu esse emprego? Está deixando isso mexer com você? Irmãos, eu fiz uma oração envergonhado. Envergonhado. Só tinha eu, o Espírito Santo, envergonhado. Eu disse, me perdoa, Jesus, me perdoa. Aí eu fiz uma oração assim, Senhor, eu quero de volta a tua presença. Tira os cargos, tira tudo. Isso era sábado.
Fui dar uma de Davi, só não tire de mim o teu espírito. Segunda-feira, quando eu cheguei, o ofício estava pronto. Você foi transferido, você perdeu a chefia. Meus amigos ficaram agitados, não sei o quê. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Não vamos fazer não. Ô irmão, eu fui para a igreja num culto de terça-feira de oração leve. 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 Entrei na igreja assim, ó, Jesus, estou te devendo. Dá geral. Eu orei, eu chorei. Passado alguns dias eu estava já orando em línguas de novo. Eu comi o pão que o cachorro do capeta na vida profissional. Mas eu voltei a sentir a alegria de estar na casa do Senhor. Quanto mais eu apanhava, mais Deus levantava alguns vasos e falava assim: o Senhor disse que se aproxima o dia do teu mistério. Queridos, o tolo acredita que está fazendo algo de bom, quando na verdade está apenas fazendo mal. Deus sabe. Segunda observação de Salomão para correr: quanto à oração, orar é algo muito sério, não deve ser considerado de modo leviano. Ora aí, irmão, para nós, Senhor. Ele viu que isso estava acontecendo. A gente deve orar com sobriedade, com temor de Deus. Nós devemos ter cautelas em palavras precipitadas e a palavra em excesso. Cuidado na hora do nervoso. Deus, tira a minha vida, me leva. Nós não oramos para impressionar as pessoas. Se for essa a conduta, eu oro para falar bonito, orar alto, ou palavras bonitas para impressionar pessoas. Eu até impressionei. O pior que eu é igual eu, porque na verdade eu não me comuniquei com Deus. Eu falei. Falar sem pensar é como quem está dormindo e sonhando, não se dando conta da realidade. Terceira e última coisa que Salomão fala: quando a fazer votos ao Senhor, Deus não exige que seu povo faça votos para ser aceito por Ele. Mas se fizer um voto para Deus, é para cumprir. Sabe o que aqueles irmãos estavam fazendo? Eles estavam fazendo voto para Deus e não cumpriam. E alguns faziam voto e chegavam diante do sacerdote e ficavam enrolando, esperando que o voto fosse ser cancelado. Por isso que fala lá, mediante o sacerdote. Mas Deus viu, Deus sabe. Deus sabe do coração, do que está se passando. Os votos eram oportunidade de expressar devoção, quando sentisse vontade de fazê-lo. Por exemplo, alguém aqui falou: pastor, não precisa nem, essas coisas a gente não fala. Eu faço um voto com Deus assim: se acontecer isso, eu vou fazer isso. Só que aí acontece e eu não cumpro. Sabe por que a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, no muito o Senhor não colocará? Porque é infiel. 3 observações. Fazer votos sem ter a intenção de cumpri-la é mentir para Deus. Fazer votos, mas demorar para cumpri-lo, com a esperança de escapar, é mentir para Deus. Deus ouve o que dizemos e espera que cumpramos nossas promessas. A menos que sejam tolas, que não lhes custe outra coisa a não ser desconsiderá-las. Outro microfone, filha. Se a circunstância nos impede de cumprir, aí Deus libera. Votos que fazemos, votos tolos, por exemplo, Marcos, estou fazendo um voto, que se você não errar, vai ganhar um abraço depois do culto. Isso é possível de dar. Agora, eu viro para Fernanda e falo assim: fiz um voto com Deus, que eu nunca mais vou beijar você. Tolo. Vou beijar muito. Não vou comer carne. Você fez voto? Cuidado. Cuidado. Quando nós fazemos voto para Deus, só se as circunstâncias nos impedem. E por último, meus irmãos, ele fala assim no verso de número 6:
Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado. Diga misericórdia. Não permitas que tua boca te conduza ao pecado. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo que construíste mediante teu trabalho? Irmãos, atenção os mais nervosinhos. Que a tua boca, que a minha boca, não me conduza para o pecado. Quando eu digo nunca mais, é uma palavra que tem que ser ó. Porque se eu digo assim, nunca mais, eu me tornei escravo da minha palavra. Salomão está dizendo para aqueles irmãos: vocês estão trazendo pecado sobre a vida de vocês, porque vocês com a boca de vocês estão dentro do templo falando uma coisa e fazendo outra. Vocês não estão respeitando a presença de Deus. Vocês não estão vendo a reverência de Deus. Sabe aquelas promessas que eu volto a dizer, não é o espírito da mensagem, mas fala sobre temor? É a gente entrar e sair de cada culto. Não interessa se hoje a igreja está cheia. A casa de Deus é a casa de Deus. Eu não dou para Deus qualquer coisa. Eu fiz uma pergunta aqui. Uma falou vestido, outra falou cabelo, outra falou presente, outra falou não sei o quê. Perceba que há um preparar, um cuidar. Mas por que para Deus, às vezes nós não temos esse mesmo ato de sacrifício? E a gente vem para o templo, toma uma ceia. Hoje é ceia, irmão. Hoje é ceia, você está doido? Falta ceia com aquele pastor. Falta ceia. Percebe que às vezes nós olhamos para o sacrifício de um irmão que faz um trabalho, desenvolve um trabalho na igreja, e eu não respeito o trabalho que aquele irmão faz. Que culto eu estou prestando para Deus com essa falta? Salomão diz: quando entrares na casa de Deus, cuidado. Nós vamos ceiar. Amém? Vamos ceiar. Cuidado. Amanhã não é ceia. Continua vindo para o culto consciente. Eu vou adorar o meu Deus. Senhor, eu não vim no culto. Meu irmão, se o culto já não é mais importante, é com a pessoa. Deus conhece os tolos. A igreja entendeu, meus irmãos? Vocês percebem que o mundo, Agostinho, está nos levando para esse tipo de comportamento? Qualquer coisa serve. Não tem problema não. Até trocar o horário do culto por algumas coisas. Mas na ceia a gente está aqui. Dia 26 vai ter batismo. E eu vou repetir o que eu repito sempre. Falou: teu sangue não cairá sobre mim não. Guarda o teu pé, cuidado. É um provérbio que tinha na época de Salomão. Ele diz assim: cuidado quando entrares na casa do teu Deus. Quando a gente entrar na casa de Deus, fisicamente e espiritualmente, lembremos-nos que o pecador sou eu, o Senhor é Ele. Eu vou repetir uma frase e eu paro de pregar. É melhor entrar pecador e sair santo do que entrar santo e sair pecador. Essa você não esquece nunca mais. Sabe aquela oração do fariseu e do samaritano? Senhor, eu oro, eu faço, socorro as ovelhas. O samaritano nem olhou. Ele só disse assim: eu não tenho dignidade nem para olhar para o céu, de tão falho que eu estou, e eu sou. Jesus disse: qual das orações você acha que o Senhor ouviu? Jogue limpo com Deus, ceia em paz, mas não trate o dia de ceia como um dia religioso.